Pessoal, essa semana, no Casão Pode Tudo, eu vou conversar com uma pessoa muito especial para mim, claro, um jornalista espetacular, mas é um mestre para mim. Eu estou aqui com o José Trajano. Trajano, muito obrigado por ter topado conversar comigo. Você sabe que a consideração que eu tenho por você é gigantesca e nós vamos conversar sobre isso. Maravilha. Eu gosto muito quando você fala isso. Eu falo, olha o tamanho que o Casão conseguiu ser, né? Que você é, e começou lá atrás com a gente, como comentarista. Não estou falando do Casão jogador. Na época era TV ainda, não era nem ESPN. E eu sempre falo uma coisa muito interessante. Você era comentarista. Naquela época podia levar roupa de casa, não cortava cabelo, Minha aquela barba. coisa. Ah, era uma esculhambação. Mas funcionava bem. Né? A Globo te convidou, faltavam poucas rodadas, e você ganhava um cachê pro forma. E você respondeu à Globo que só podia ir para lá depois que acabasse esse compromisso do campeonato. Você podia muito bem, né? Se fosse outra pessoa, não fosse Casão. Seu Trajano, obrigado. Recebi uma proposta da Globo. Lá vai ter um dinheiro bom, prestígio maior, não sei o quê. Mas eu gosto sempre de frisar isso aí. Já que você falou nisso, então vamos começar por essa história da ESPN. Então, dessa vez aí, a Globo quis me contratar para as finais do Paulista. Finais do Ah, Paulista. era o Marco Mora. É. Que eu Grande, adoro. saudoso Marco Mora. Saudão do Marco Mora. Que eu falei pra ele assim, ó, eu tenho um compromisso com o Trajano, eu não vou. Depois que acabar o campeonato, a gente pode conversar. Acabou o campeonato, eles me ligaram, eu fui em você, você lembra? Eu falei, Trajano, a Globo quer me contratar, mas eu não tô afim. Aí você falou, não, cara, é a melhor empresa do Quase país. que eu falo, me leva junto. Eu já tinha sido da Globo. Eu sei. É. Vem cá, me explica uma coisa. Como foi montada a ESPN? Quem entrou em contato com você? Como te escolheram? Como você formou aquela equipe e aquele jeito de fazer esporte? Você sabe que a gente não falava nem ESPN. Quando você te ligava para alguém, você fala ESPN, né? E começou tudo com a TVA, como eu falei. A TVA era uma associação da TVA por causa da Abril. TV Abril com a ESPN. Existia um canal da ESPN no Brasil, mas pouca gente tinha assinatura. Passava os esportes americanos com narração em inglês e tal. Aí surgiu a TVA. A TVA quis entrar nesse mercado e tal para competir com a Globo, porque Abril e Globo eram inimigos. A época que Abril era Abril, né? Muito bem. E comprou alguns campeonatos, comprou o campeonato brasileiro, comprou o paulista, carioca, e não sabia como botar no ar. Eles adquiriram os direitos e chamaram o Júlio Bartolo, que trabalhava na Abril, que era um homem de confiança ali da família Chivita. E o Júlio tinha estudado comigo no São Bento, lá no Rio de Janeiro. E não entendia muito de futebol, de esporte, mas era um cara sério, ele entendia assim de tecnologia, ele tinha montado, estava começando essa coisa nas redações de você mudar todo o equipamento, a tecnologia chegando. Então o Júlio, eles falaram, bom, o Júlio pode cuidar disso, é televisão e tal. E ele me conhecia lá do São Bento, sabia que já tinha trabalhado no Jornal do Brasil, ele acompanhou a minha carreira, ele era jornalista, ele falecido já. E me via no Cartão Verde, na cultura, que fazia sucesso o Cartão Verde. Naquela época era o Armando com o Armando Nogueira, Sim. né? E o Juca entrou depois. Então ele me vendo na TV Cultura, lidando com o esporte, falou, o Trajano pode me ajudar a montar. Ele me chamou, e na época eu não dei nem muita bola, eu estava indo para Paris de férias. Quando eu voltar eu vejo. E voltei, entrei. E aos poucos eu fui chamando um, chamando outro, mas era uma dificuldade chamar alguém para trabalhar. Como é que você ia explicar TV a cabo? Ninguém sabia direito se Ninguém era TV sabia a o que cabo, era TV aquilo. por assinatura, Exatamente. TV não sei de Foi o quê. início, né? O início, você Início tinha de ali tudo. um número de assinantes mínimo. Então, às vezes, mesmo sendo desempregado, você te levar um pontapé na cultura, na manchete, sei lá o que era manchete, né? E, eu não sei, estou pensando bem. Eu digo, não, mas aqui vai pagar. Eu falei, não é de graça, não, paga. E aos poucos eu fui formando. O que ajudou muito foi que a cultura estava mandando muita gente, estava acabando com o seu departamento de esportes. E eu trabalhava lá no Cartão Verde. Então eu conhecia muito, inclusive da molecada que estava sendo mandada embora. Produtores, editores e tal. E fui chamando esse pessoal. E fui chamando gente como você. Aí teve gente que mandou currículo, como o Milton Leite mandou currículo. Olha aqui. O Prieto, o Nivaldo Prieto,
que eram os dois narradores, o Prieto e Milton Leite. Eu comentava o campeonato alemão, além do cartão verde, eu comentava o alemão. Era uma dificuldade comentar o campeonato alemão, porque não tinha esse negócio de celular, de internet. Inclusive tem uma história que depois eu conto os maiores foras da história da televisão, fazendo o campeonato alemão. E o Prieto era voz de chamada, ele tem um vozeirão, voz de chamada da TV Cultura. Quinta-feira, sei lá o quê, papai. E ele ficava esperando acabar a narração do alemão, vendo a gente no vidro, para entrar no estúdio. Aí uma vez eu saí, ele falou, vem cá, quer fazer uma experiência comigo como narrador, não? Eu acho que eu tenho jeito. Eu falei, então passa lá. Esse passa lá era o prédio da MTV. Sim, A gente não tinha estúdio, não tinha nada. Alugaram uma casinha pra gente perto da MTV ali. Mas os programas eram feitos ou fora, que era um jornal diário, mas era feito por uma produtora, que não era ao vivo, e a narração era tudo na MTV. Muito bem, aí eu fiz o teste com o Prieto, eu de comentarista, ele de narrador, pegamos o jogo lá e contratei o Prieto. E aí foi o Prieto, o Milton Leite, não sei o quê, você, pá, o Calçade. Era repórter. O Calçade tinha sido demitido da sucursal do Jornal do Brasil. A minha ex-mulher, a Célia, era chefe lá no Jornal do Brasil. Entraram em crise e demitiram as pessoas que tinham chegado mais recentemente. Aí ela falou, você não quer ter uma experiência com um rapaz que é bom? Eu peguei o Calçade como repórter. O Gilvan, irmão. Gilvan, seu parceiro em livro, o grande Gilvan, de repórter. E aí sim, foi montando. Quando entrou na ESPN, um ano depois, eles pediram, porque estava dando muita confusão. A TVA comprou aqueles direitos todos, mas a base era transmitir a ESPN americana. Tinha até uns brasileiros que narravam de lá. Então era beisebol, futebol americano, não sei o quê. Basquetebol. E no meio do negócio que tivesse, entrava um jogo de futebol. Então o cara que assinou para ver um beisebol, de repente cortava no meio, dando-se o beisebol. Tinha até um centro que ligava toda hora para lá reclamando. Falava com as meninas da programação. Isso é um absurdo, eu pago. E eu com aquele meu jeito e tal. Falei, um dia eu não aguentei mais. Eu falei, porque esse cara liga todo dia aqui, a gente não explica para ele como é que é o negócio. Não, mas ele é muito chato. Eu falei, deixa ele comigo. Aí eu falei, vem cá, qual o problema? Não, se passa futebol no lugar do futebol americano, não sei o quê. Aí eu dei daquela de. Eu seria demitido em outra. Ainda bem que não tinha ninguém Se pra você não fosse o chefe? Se eu não fosse o chefe, eu me demitiria. Eu falei assim, e ele falou assim, ainda mais pega muito um mau sinal. Eu falei, você mora onde, hein? Aí ele falou, vira não sei o quê. Eu falei, você mora nesse cafundó do Judas, não quer ter sinal bom, rapaz? O cara. Aí, bom, aí depois eu pedi desculpa pro cara e tal. Mas era tudo muito precário. Eu lembro. A gente vivia de liminares, brigando com a Sport TV para transmissão de jogo. E a gente não tinha um espaço, não tinha estúdio. Mas agora foi crescendo no jeito, foi indo. E os americanos e a Abril, aí que foi a nossa sorte até, se desentenderam. Brigaram. E a Abril já estava começando a entrar naquele parafuso de dinheiro. Sim. Tinha que ter um aporte mensal dos sócios. A Abril começou a atrasar. E aí a ESPN, isso é uma coisa que eu contei para poucos, resolveu vender. A ESPN resolveu vender para a Sport TV, para a Globosat. Eu estava até nos Estados Unidos vendo lá uma final de futebol americano, né? E foi lá o Pessegueiro, Sim. que era o diretor-geral, foi lá para fechar o negócio com a ESPN. E a ESPN faz uma festa danada, porque esporte americano é com eles lá, né? E eu estava ali, já tinha até um sujeito indicado para ser o diretor-geral. Eu falei, eu vou dançar nessa, né? Tudo que a gente fez até agora já era. Aí eu não sei porquê, um milagre da natureza, assim, a coisa não deu certo. A Globo desistiu e a ESPN resolveu bancar sozinha. E aí ele começou a navegar em mares mais tranquilos. Mas o início foi olha, Casão, foi aventureiro, foi no peito e na raça, foi romântico, mas é uma cor inesquecível para quem participou. Claro, a dificuldade, Claro. o início, aquela coisa toda é o que mais entusiasma, né? Claro. Quando você chega no lugar, às vezes você fala, pô, chegamos, por quê? Por exemplo, quando eu trabalhava lá,
Eu me senti. Foi até um negócio que confunde muito a tua cabeça. Muita gente achava que eu era dono da SBT. Antes fosse, já estava aí, eu vendia fumando charuto lá. Bom, mas a diferença entre você fazer um lugar, construir um lugar e trabalhar num lugar que já existe é muito grande. Sim. Eu já tinha trabalhado na Globo, na Bandeirantes, na Cultura, isso televisão, que eu venho da imprensa escrita, né? E era diferente porque aquilo já existia, estava constituído, já tinha uma história. O outro não, a história estava sendo feita por nós. Sim. Então a relação com o trabalho era muito forte. E ali eu sofria muito, eu me entusiasmava muito, eu ficava muito alegre, muito triste. Era uma relação até um Muito pouco emocional, muito né? emocional. Vem cá. E depois, como foi a sua saída de lá? Eu sei que não foi uma coisa legal, não foi uma coisa que faltou muito respeito com você, até certo ponto. Eu queria que você contasse como você percebeu, ou como você foi avisado, de que forma você foi se tocando que alguma coisa estava mudando ali É. e você estava sendo meio por trás do negócio. Como cresceu muito, começou a ter vários departamentos, e esses departamentos começaram a ganhar muita força. O cara do marketing, o cara do comercial. No início não tinha nada disso. Queria o marketing comercial, entre aspas, éramos nós mesmo. Claro, tinha um sujeito lá do comercial, mas eles viraram diretores, com banca, né? Que veio lá, tirou o sujeito não sei de onde, e o sujeito tinha uma equipe. E eu batia muito de frente com esse pessoal, o pessoal do marketing e do comercial. Eles tinham uma visão de negócio. Eu era o romântico, o fazedor. Eu aprendi com o meu mestre Darcy Ribeiro que eu sou um fazedor. Eu queria fazer com aquela turma que eu tinha ali, da melhor maneira possível, sem se render, sem se vender a caprichos e recomendações do comercial meio cretinas, que não combinava com o tipo de gente que a gente era. Sim. Combinava com outro tipo de gente, sabe? E aí comecei a entrar muito em choque e aquilo estava me desgastando muito. Eu sentia que esse outro lado estava ganhando um corpo muito grande. E aí teve uma reunião que eu achava ridícula, aquelas coisas de americano, né? O americano não tinha uma presença. O americano no início tinha até as cenas engraçadas. No início eles tentaram interferir muito. Depois eles foram desistir, mas tem um maluco lá no Rio, no Brasil, deixa que a coisa tá indo. Então eles gostavam de fazer aquela coisa de botar todo mundo num hotel durante 2 dias e reunir todos os departamentos, RH, financeiro, marketing, não sei o quê, pum pum, parará, para discutir os rumos da empresa, a programação. Aquilo me incomodava muito, porque eu sabia que ninguém via programação nenhuma. Você chegava nos lugares, os caras estavam vendo a Globo, pô. Ninguém estava vendo a ESPN. Em casa, então, você imagina, você ia ver novela, não sei o quê, papá. Mas na hora dessa reunião, todo mundo dava palpite. Aí teve uma menina lá que... Porque tinha 2 sedes nessa época, aí já não era a casinha. Tinha a casa que é hoje, que é do Silvio Santos, que é do SBT, e uma outra que eles alugaram ali na Marginal, onde ficava administrativo, financeiro e tal, um andar. E havia um negócio daquele tipo assim, aquele pessoal lá da Marginal, acha que sabe. Não era eu que estava falando, mas eu vi Havia isso. um atrito ali. E o pessoal de lá dizia, não, é aquele pessoal lá do Sumaré. Então a comunicação estava muito ruim. Numa dessas reuniões aí, eu achava que um dos motivos principais do problema era a falta de comunicação. Então eu fiz lá um discurso lá, um mini discurso, dizendo que você não podia continuar e tal. E aí o diretor-geral, que era o Germán, falava, pedia, não, alguém quer falar alguma coisa aí? Aí eu me lembro que uma moça levantou lá, falou, não, eu quero sim. Olha, onde eu trabalho, o setor não tem problema nenhum desse. Aqui no jurídico. Aqui no jurídico, olha, todo mundo se dá, a gente conversa muito bem com outro prédio, é uma maravilha. Digo, é mesmo? Que coisa, estou surpreso. Mas há quanto tempo você está aqui na empresa? 2 meses e meio. 2 meses e meio, você está achando tudo uma maravilha. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu não estou aqui para ficar ouvindo com o mesmo valor Parece até hoje você faria lugar de fala, né? Seria que é mais ou menos isso.
dando palpite, tá tudo bem, a chefe dela também achou, o outro. Se metiam na programação, porque às 7h30 vai o. Porque é 7h30. Fala aqui com o pessoal da produção, da programação, eles vão explicar melhor. Fez que eu não vi. Mas eu saí pela porta fora e resolvi não voltar. Liguei pro Germano no dia seguinte. Eu já estava cansado, Casão. Mas eu achei que foi falta de respeito, não nessa minha saída aí. A falta de respeito foi a minha saída depois. Porque eu entrei em acordo de ficar como comentarista. Sim, sim, é isso aí. A sua saída tem uma Uma sequência. Então, acertei minha vida, porque eu era funcionário, né? Papapá, com carteira assinada, como diretor, não sei o quê. E continuei como comentarista. Fazia lá o linha de passe, aquela coisa. Aí, eu acho que o dono do Danilo Gentili foi um pretexto. Foi um pretexto. Eles convidaram o Danilo Gentili para participar de um programa à tarde. Eles já estavam mandando pessoas embora. Eu já não estava gostando daquilo. Pessoas queridas, pessoal mais antigo, que faziam um trabalho mais de... Eles achavam que jornalismo é caro, reportagem é caro. É melhor manter um... Como tem hoje. Qualquer canal você vê, você não sabe que canal você está vendo. É um bando de mesas redondas, uma colada na outra. De vez em quando aparece uma matéria, oh, que sensacional, pô, que coisa, é uma novidade. Você é mais velho que, né? Aí levaram o Danilo Gentili. Foi naquela semana que houve um caso de uma moça que foi estuprada lá no Rio de Janeiro por uma gangue, por um sei quantos, Um estupro coletivo. Né? coletivo. E tinha aquela frase famosa do Danilo Gentili sobre estupro. Ah, era em BBD, era não sei o quê, merecia. Eu juntei uma coisa com a outra na minha cabeça. E achei que era uma vergonha, uma coisa sem sentido. Um canal como. Aí entra aquele negócio do canal que eu fiz. Você entendeu? Ficou mais grave. Moralmente eu construí isso aqui. Exatamente. Como é que pode receber um cara desse? Ainda mais numa. Qualquer semana seria terrível. E tinha o linha de passe à noite, naquela semana. Quando eu entro em linha de passe, eu era sempre o primeiro a falar. Falei, Trajano, em vez de eu falar da rodada, do Flamengo, do Corinthians, sei lá o quê, falei, não, quero falar em nome aqui de. Porque eu ouvi várias pessoas achando o mesmo que eu. Eu quero falar aqui em nome de várias pessoas que trabalham aqui nesse canal. Que é uma vergonha, aí, acho que é pau, né? Da presença, ter aceito convidar esse sujeito para participar de um programa aqui. Um sujeito que faz. Aí eu acho que aí usaram isso, eu acho, como pretexto. e também que eu estava me envolvendo muito na campanha. Eu não sei se já estava o negócio do impeachment da Dilma, eu ia nas manifestações. Entendi. Aí o Germano disse: não, onde você vai, você representa a SPN. Eu falei: não, onde eu vou sou eu. Eu sou SPN aqui. Então não posso ir a uma manifestação, lá, botar um botão, não sei o quê. Pô, aí juntou uma coisa com a outra, acabou. Essa é a segunda saída que eu acho que foi mais dolorosa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um jornalista super respeitado. Né? Quantas Copas? Se eu falar primeiro, você não acredita. Fala a primeira. 70 no México. Então, essa aí eu sei, depois você vai contar a história. 70 no México. Então o lance é o seguinte, qual a diferença que você vê hoje do jornalismo esportivo lá da sua época, os anos 70, indo até a ESPN e tal, com o jornalismo esportivo que se faz hoje em dia? Que hoje tem celular, né, redes sociais, as pessoas falam, elas não precisam lugar. Ela tem o lugar dela ali, que é um celular, uma rede social, né? Como que você vê a diferença? Qual é a diferença principal para você? Porque eu acho, assim, a relação, eu como ex-jogador, a relação jogador e jornalista era muito melhor lá atrás. Porque claro. nós éramos todos próximos. Hoje não é tanto. Então, qual é as grandes diferenças que tem nessas épocas? Tá? Bom, o mundo mudou muito. Evidentemente que esse tipo de coisa mudou muito. Então, eu vou começar com a Copa de 70, que dá exemplos sensacionais. Na Copa de 70, o Brasil foi bem antes da Copa, por causa da altitude no México. E ficou em Guanajuato, que é uma espécie assim de Ouro Preto mexicano e tal. Cidade belíssima. Muito bem, aí foi todo mundo para Guanajuato. Mas como é que ia mandar matéria de Guanajuato? Olha só. O Jornal do Brasil, que eu tinha trabalhado, eu tinha saído do Jornal do Brasil Correio da Manhã, que é um jornal rico na época, colocou um teletipo
da UPI para os repórteres e um funcionário. Então, o Dácio de Almeida ou o Demário, eles faziam as matérias, escreviam, entregavam na mão desse funcionário, que batia ali numa espécie de telex, e ia direto para a redação do Jornal do Brasil, porque a UPI funcionava num dos andares do Jornal do Brasil, na Avenida Rio Branco. E nós? Nós passamos pela nossa cabeça querer quebrar esse teletipo, às vezes. Vamos tirar o fio, vamos arrebentar. Mas os caras eram tão amigos da gente, o Dácio, eu não ia fazer isso com eles, né? Bom, a gente escrevia a matéria, um de nós ficava na cidade do México. Então, durante o dia, você escrevia aquelas matérias mais frias, uma entrevistinha e tal, ligava, e a ligação não saía logo, não, demorava, não saía a ligação. E ele anotava lá. Aí ele saía do hotel onde ele estava e ia para o Correios. Chegava no Correio de Telecro da Cidade do México, colocava para esse teletipo para ir para a redação do Correio da Manhã. Mas ele entrava numa fila. Veja você a dificuldade. Então, acho que o mais mudou, que foi mudando através do tempo, mas isso aconteceu para a vida de todos nós. Sim. Qual foi a primeira coisa que eu fiz aqui? Peguei o celular, já botei. Pô, podia nunca imaginar do celular. É a comunicação que foi se alterando, queria. A comunicação e a informação a informação, é claro, frenética. instantânea, o negócio. Antes de ir para o México, o treinamento da seleção brasileira, aí eu era do Jornal do Brasil. Treinamento em Teresópolis, Serra Negra, Lambari, Caxambu. O Jornal do Brasil mandava um teco-teco, um aviãozinho, na parte da tarde. Pegar a matéria e filme. Filme também para levar. E de noite, a gente passava pelo posto o PS1, que era a telefônica da cidade. Tinha aquelas cabines. Só que todo mundo ouvia o que o outro estava falando, né? O quê? Não, não fala isso não, vai jogar na ponta direita assim. E tinha uns malandros que não iam, ficava só anotando ali, né? Era engraçado isso. Bom, isso foi alterando. Vamos pular para chegar nos dias de hoje. Mais próximos dos dias de hoje. A televisão retirou dos jornais, da imprensa escrita, os seus melhores nomes. Porque quem continuou, isso eu sempre falo, eu trabalhei muito, eu tenho 61 anos de profissão. Eu comecei com 16 anos. Aqueles que não foram para a televisão, que ficaram na imprensa escrita, tiveram uma morte muito triste, de vida, sobrevivência, sabe? Porque a televisão sempre pagou mais. Você que saía do jornal e ia para a televisão, ia ganhar o triplo. E muitos deles quebraram a cara, desistiram, mas a vida mudou deles. Mas daqueles que se mantiveram ali na redação, tiveram uma vida difícil. Então a imprensa escrita é que mandava nessa época. Na Copa de 70, Sim. não tinha nada de site. Mesmo a televisão tinha Orlando Moreira. E foi a primeira transmissão para o Brasil, né? Na Copa do Mundo. A televisão era nada. Entendeu? Ali era jornal. A imprensa escrita foi perdendo o seu valor. Com o tempo, a televisão foi crescendo, mudando os seus hábitos, a maneira de encarar, não sei o quê, formando, não só recebendo aqueles profissionais que vieram da imprensa escrita, vamos formando profissionais, e grandes profissionais, né? Hoje eu vejo com muita tristeza a ausência da reportagem, como eu te falei. Quando eu vejo assim uma reportagem, eu vibro tanto. Quando eu vejo assim um Caco Barcelos fazendo um trabalho daquele, da profissão repórter, eu sinto muita falta, vou puxar agora para a imprensa esportiva, as matérias do Elvídio, do Salim, sabe? Que era uma matéria, a gente chamava de matérias humanas, né? Então, hoje o que prevalece é a discussão. É um programa. Uma vez eu estava no restaurante e tinha três aparelhos ligados. E eu ficava olhando de longe, assim, eu não sabia que canal que eu estava vendo. Qual canal era aquele. Porque eram mesas redondas. 4, 5. Agora não, ainda bem que as mulheres estão chegando, lutando pelo seu espaço, várias estão conseguindo mesclar um pouco. Mas era um bando de homem aqui, um bando de homem aqui, um bando de homem aqui. E porque diz que era mais fácil. Deixa eu te perguntar uma coisa que para mim não é legal, né? Eu quero saber sua opinião pela sua experiência. A aproximação do jornalismo esportivo ao entretenimento. Ah, sim.
O que você acha disso? Por exemplo, eu acho que muitas vezes abusam da tentativa de ficar engraçado, acho que às vezes passa do ponto. Ser bem-humorado é uma coisa, fazer uma transmissão ou um programa sobre esporte bem-humorado é uma coisa. Você forçar para ser engraçadinho é outra. Primeiro que jornalista não sabe fazer humor. Porque eu comecei, né, com você, depois eu fui para a TV Globo com o Marco Mora, e o esporte fazia parte, o jornalismo esportivo fazia parte do jornalismo. Do jornalismo. Não era do entretenimento. Não, não. O jornalista não sabe fazer humor. Agora, apareceram os engraçadinhos na imprensa esportiva que ocuparam um espaço muito grande. E piadas de mau gosto, piadas preconceituosas, interferindo na conversa, assim, do jeito... Ainda há um pouco disso. No rádio há mais. Mas a linguagem de rádio é uma outra linguagem. É uma outra linguagem. Né? Mas isso na televisão já está se perdendo um pouco. Já teve um momento que era mais usual, era mais comum. Mas o que tem hoje é isso, quer dizer, então, é difícil você ver uma programação. O que eu vejo na televisão? O jogo. Jogo. Né? Campeonato inglês, de preferência. Sim. Ou os brasileiros, claro. Mas eu não tenho paciência, porque acaba uma mesa redonda e entra outra na sequência para falar dos mesmos assuntos. Sim, é o dia inteiro de mesa redonda. Aí depois entra uma terceira dos mesmos assuntos, né? Muda os apresentadores e quem está discutindo só. Exatamente. Sabe? Eu me lembro que a minha tentativa quando eu fiz, voltando ao início da ESPN, depois eu tive até que mudar, que vi que alguns não davam muito certo, era cada esporte desses mais usuais, mais comuns, com mais adeptos ou não, ter um programa próprio. E tinha o Jornal do Tênis, Sim. por dentro do basquete, o futebol no mundo já abrangia todo o futebol internacional. Tinha um programa de natação, fora os esportes radicais que a gente chamava. Sim. Né? Você tinha o Skate Paradise, você tinha o programa da Renata Falzoni de bike, do Formiga, que era um programa mais de aventura, completamente doido. O Formiga, muito legal, programa de skate, de surf. Então você tinha um painel, fora aqueles programas tipo Loucos por Futebol, que era um programa de memória, né? E um programa que eu mais curti, aí eu vou chegar onde eu queria chegar. Um negócio que eu sempre lutei, e que no início não era meu objetivo, mas chegou uma hora que passou a ser, era mostrar o Brasil para os brasileiros, através do esporte. Eu acho que a gente podia mostrar o país, a cara do país, as pessoas, o costume, através do esporte. Como fazer isso? Eu usei a Copa do Brasil. Então tinha um programa chamado Brasil da Copa do Brasil. Então ia jogar, por exemplo, o Palmeiras na quarta-feira no interior do Piauí. Eu mandava a equipe uma semana antes. Pegava a região, mostrava como é que era a região, gastronomia, cultura, política, religiosidade, sabe? Ia fazendo o programa. O dia a dia. O dia a dia, quem é aquele pessoal que morava ali. Isso tem uns programas assim, esporádicos, que não tem nada a ver com esporte, até que eu acho que somados dariam o Brasil da Copa do Brasil, que é aquele Pra Onde Eu Vou, Me Leva Que Eu Vou, que ele vai sempre com a maletinha dele na vinheta, que é um baita humorista interessante. Como é o nome dele? Esqueço. Sabe? Mas então, quando a gente fazia o Brasil da Copa do Brasil, eu ficava numa alegria, sabe? Nós estamos mostrando aquela região, música. No pontapé inicial entrava um conjunto de lá, cantores, músicos daquela região. Mas vem cá, essa sua preocupação de querer mostrar os lugares presencialmente não foi só Brasil. Porque a Copa da África, você queria fazer a mesma coisa. Você fez a mesma coisa. Mesma coisa. Mas aí já era um espírito que já estava predominando no canal. Então, dali em diante, o que aconteceu? Copa da África. Mandar a equipe para a África. Mas não adianta só transmitir a Copa da África. Vamos viver aquele lugar lá. Mostrar como funciona, né? O Guga era o número 1 do mundo. Nós seguimos o Guga para todas... Era nas pegadas do Guga. Mesmo que eu não tivesse direito de transmitir aquele torneio naquela semana, a gente acompanhava o Guga para onde ele ia. Aquele lugar. Está em Lyon, aí como é que é Lyon? Como é que Lyon está recebendo o Guga e tal, papá. Então isso é verdade. A Copa da África era outro orgulho que a gente tinha. Fizemos várias Copas. Jogos abertos do interior você fez? Jogos abertos era uma espécie de vestibular para o pessoal.
Então, aí era uma maneira de mostrar também o interior de São Paulo. Sim. Então, Piracicaba, nós íamos uma turma para Piracicaba, mostrar a história do Rio Piracicaba, das músicas de Piracicaba, da região de Piracicaba, até da pamonha de Piracicaba. E o pessoal que estava começando ia como produtor ou repórter, vários deles saíram. Vinícius Nicoletti foi como produtor, virou repórter lá. Mendel Bridowski foi como produtor, virou repórter lá. Rogério Voga fez as suas primeiras narrações lá. Aliás, tem uma história até boa do Rogério, que ele foi para apresentar. Ele tinha um jornal diário. Jornal diário. Dos Jogos Abertos. Eu acho que ia ser obrigação, inclusive da TV Cultura, constar no regulamento, lá no manual da TV Cultura, uma obrigatoriedade de cobrir os Jogos Abertos dessa maneira. Não transmitir um jogo apenas. Sim. A gente fazia tudo isso, transmitia o jogo. Isso, transmitir um jogo o outro é igual qualquer jogo. Pode né? estar aqui, pode estar lá, não sei exatamente. o quê. E aí o Rogério foi lá para apresentar o jornal, porque ele tinha uma postura, tinha uma voz boa e tal. E dava um quadro de medalhas, as matérias, chamava essas matérias e tal, mas ele foi também para a gente fazer um teste como narrador. Aí ele foi para o ginásio com o Vlamir Marques, nosso querido Vlamir Marques, foi um jogo de basquete. E lá nos Jogos Abertos acontece assim em sequência, faz 3 jogos no mesmo dia, um atrás do outro. Tal, né? Aí ele foi com o Vlamir, ficaram lá em cima na arquibancada. O jogo que eles iam transmitir era depois daquele que estava sendo realizado. Então eles assim, como se tivesse com o microfone na mão, né, Vlamir? Então, o Vlamir, tá bom, então. Testaram e tal. O Vlamir, não, pô, você está pronto, você tá certo. Aí se levantou e se caminharam para a mesa. Para a cabine, Pisou num fio, rapaz, desligou toda a luz do estádio, do ginásio, placar eletrônica, sei lá o quê. Essa foi a estreia do Rogério Volta. Até ligar tudo de novo, você imagina. Vem cá, Trajano, vou mudar de assunto porque eu vou falar sobre um personagem. Dá uma olhadinha para trás. Ah, rapaz, nosso Então, querido vamos lá. Magrão. Quero falar com você sobre o Magrão. Conta a sua história com o Magrão. Você foi morar com o Magrão lá em Firenze. Conta Gonçalo. a sua história aí. Quando eu estava na imprensa escrita, eu era editor de esporte da Folha. E pensava do mesmo jeito. Que não estava fazendo imagem, televisão, mas tentava fazer um esporte assim, diferenciado. E já sabia da democracia de vocês e tal, aquela coisa toda. Mas eu não tinha intimidade nenhuma. Quando eu soube aquela história E aí eu tinha um quadro, além de ser editor de esporte da Folha, na Abril. Abril alugava um horário aos domingos na TV Gazeta. Tinha os Abelhas, né? E tinha o Tarso de Castro, tinha um quadro, o outro não sei de quê, e eu tinha um quadro. E aí eu vou, vamos ligar marquei um encontro com o Sócrates e com o Afonsinho. 2 médicos, 2 contestadores e tal. Marcamos um encontro até no Bexiga. Aí foi a primeira vez que eu conversei com o Magrão. Aí deu deu samba ali, uma empatia e tal, entre os dois. Aí veio aquela história da direta já, a ida dele possível para a Itália. Aí eu me aproximei mais um pouco, até que ele foi para a Itália. E eu já tinha ideia também de morar na Itália. E fui morar na Itália. Eu, uma namorada e mais um casal. Para mandar matérias para o placar, mandar. Do Campeonato Italiano. Tava todo mundo lá, Zico tava lá, Edinho, Cerezo, Falcão, mais o Júnior. Disseu. Fora o Magrão, né? Eu falei, vai dar samba, vai ser legal isso. Não deu muito certo. Mas aí, quando chegamos lá em Florença, ficamos numa pensão e a gente ia para a casa do Magrão, que morava no alto de um morro, assim. Era como se fosse uma quinta, que se chama em Portugal, né? Como se fosse uma quinta. Tinha até plantação ali de coisa de fazer vinho. Tinha uns velhinhos que moravam ali, muito simpáticos. E a gente ia para lá e ficava lá conversando, tomando uma, não sei o quê. E o Magrão disse, não, fica aí, pô, não vai embora, aquelas coisas, não vai embora agora não. Esconde a chave. Esconde a chave. Fecha a porta. Esse casal foi embora da Itália, ficou eu e a namorada só. E a gente de noite saía para ir para a pensão. Né? Às vezes ele fazia questão de levar de carro, ou então a gente chamava um táxi, sei lá o que e tal. Que não era bem em Florença, era Grácia, né? Que era uma cidade. Sim. Ali pertencia a Florença. Muito bem. Mas que não, vai, não, dorme aí. Só dorme aí.
Acabei dormindo ali 8 meses. Fica aí, vai ser legal. Então, o que aconteceu? Ele se sentia mal lá, sozinho, e eu também não estava bem. Eu tinha me separado faz tempo, há pouco tempo. Então, a gente trocava, a gente conversava muito, e tinha a situação do Brasil, então a gente ficava até tarde, os dois conversando. Foi uma parceria que nasceu ali, aí nasceu uma grande amizade, e que rendeu até a morte dele e tal. Aliás, curiosamente, antes de vir para cá hoje, recebi um zap do Gustavo. Do Gustavo, grande Gustavo Filho, Gustavão Filho, um dos filhos do Sócrates. E ele dizendo o seguinte, que ele e os irmãos, a família, estão pensando em organizar alguma coisa mais redonda em relação à memória do pai. Sim. E queriam conversar comigo para ver se eu tenho ideia. Então, se eu eles conversaram comigo. Conversaram com você já, né? Imaginei isso. Como eu fiz uma cirurgia recentemente, ó, deixa eu me recuperar, agora estou bem e tal. Não, já vi que você está recuperado, vamos marcar para a gente conversar sobre isso. Foi muito marcante na minha vida esse tempo. Esse tempo que eu passei na Itália com ele, e essa amizade que perdurou. Nossa, que figura. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra aquela vez lá no Leles, né? Sim. Então conta a sua versão. Quando eu cheguei, tava você, o Magrão e o Juca. Eu já vi você contar essa história várias vezes, mas você conta direito. Você conta direito. O Sócrates estava ressentido ali. Ele estava querendo, na verdade, ele estava querendo. Como você já estava trabalhando, ele também queria trabalhar lá. Sim. Mas ao mesmo, em vez de ele falar isso, ele pode ter falado para você. Mas ele queria publicar, porque publicamente era na frente minha, do Juca, eu não sei mais quem estava na mesa, como um protesto. Quer dizer, você tá e ele não. Entendeu? Aí, hein? Tá se vendendo, hein? Entendeu o que eu quero dizer? Mas no fundo, se ele tivesse lá, não teria dito isso. Isso te ofendeu profundamente. Uma amizade, vocês ficaram. Você ficou muito chocado, muito magoado com ele, né? Mas foi isso que aconteceu. Nunca tive uma briga, nunca discuti. Não tem, mas a mágoa ficou durante um tempo. Só não quis mais trocar ideia, porque eu achei aquilo ali. Mas eu sinto, mas eu acho isso, que ele no fundo. Claro, porque na terça. Isso aí foi numa quinta-feira. Eu sempre fui quinta-feira, porque eu entrevistava o pessoal pro Estadão lá, de quinta. E na terça ele tinha ligado pra mim, porque a Globo tava aqui. Pra eu dar um toque lá. E os caras não quiseram, porque ele já tinha dado mancada um ano antes e tal. Mas então, foi essa a visão que eu tive daquela fala foi essa mesmo que você falou. Foi daquela, pô, cara, foi isso que me chocou. Na realidade, é assim, se ele não tivesse falado comigo da terça-feira, eu ia encarar com uma brincadeira. Mas como tinha um antecedente, ainda mais de 2 dias antes. 2 dias antes, eu falei, pô, o cara pediu pra eu ajudar pra ele ir pra lá, e agora falar isso na frente dos caras, foi isso que me chocou. Né? E legal que você entendeu desse jeito. Não, sim. Agora, curioso, era difícil lidar com o Magrão, porque ele surgia assim, né? E falava, ligava da Real, da padaria ali, a padaria que não faz pão, né? Que o pessoal da MTV ficava ali. Aí ele dizia, vem cá, vamos tomar uma... Eu tô trabalhando aqui agora, não dá. Quando eu sair daqui, eu te encontro. Só quando eu saí, ele estava lá ainda. Sim. Ele tinha ligado na hora do almoço. Você entendeu? E ele vinha sempre com uma novidade, assim. Agora meu negócio é tênis. Quando ele casou lá com a Silvana. Agora vamos fazer uns torneios de tênis e tal, papai, então. Aí depois, nada. Aí depois vinha música. Ó, agora tem uma gravadora aí. Não, sabe, então... Vou voltar a ser médico. Médico. Teatro. Médico, eu eu comprei uns equipamentos, mas estou montando uma clínica lá em Ribeirão. Sabe? Teatro. Eu fui na peça lá. É uma figura. Então, eu vou contar a história, esse negócio de você falar que ele te ligava meio-dia, depois você saía meia-noite e encontrava com ele. Nós fomos para Nova York, eu e o Magrão, num evento lá. Ficamos no hotel e tal. Aí fomos na feijoada do... Esqueci o nome dele. Um cara que organizava lá o Brazilian Day. Tá. Né? Que é uma festa dos brasileiros lá. E ele tem um lugar que tem uma feijoada lá, desceu eu e o Magrão lá. Sei lá, 11h30, meio-dia, sentamos ali, começamos a tomar um negócio, a gente nem tinha comido. Feijoada do almoço. Na hora do almoço. Aí um amigo meu veio, né, que morava lá, falou assim, eu quero te mostrar, vamos lá no bairro italiano, que eu quero te mostrar o bairro italiano, né, beleza. Quer ir, Magrão? Não, eu vou ficar por aqui. Falei, então beleza. Nós fomos, isso aí, 3 horas da tarde. Aí vamos lá, visitamos, não sei o quê.
8h30, 9 horas da noite, a gente tava voltando. Eu falei pro meu amigo assim, me leva lá no bar lá, onde a gente tava com a feijoada. Ele falou, meu, por quê? Não, eu marquei, porque eu falei pro Magrão assim, quando eu fui, ó, eu volto aqui. Eu falei pra ele. Aí eu falei pro meu amigo assim, não, porque eu falei pro Magrão que eu ia voltar lá. Cara, já são 10 horas da noite, o cara não vai estar lá. Eu falei, eu sei. Você não conhece a peça. O cara vai estar lá. Você não conhece Porra, a aí peça. cheguei lá 10h30 da noite, entrei na feijoada e falei, porra, tô te esperando. Tô te esperando. Porra, você demorou pra chegar. Aí o que aconteceu? O Magrão era o seguinte, ele fazia turmas, né? Porque ele ficava 10 horas no mesmo lugar. É. Então chegavam, pô, Sócrates, sentavam ali, a turma bebia com ele, essa turma cansava, ia embora, depois chegava, olha o Sócrates lá, sentava, ele conversava com todo mundo. E foi assim, foi 15 turmas, o dia inteiro. E meu amigo não acreditava que Não, ele ia mas estar lá. eu vou revelar umas coisas aqui que aconteceram lá. A gente morava numa pensão. Numa pensão perto até do estádio da Fiorentina. Aí um dia eu comentei, assim, eu não comentei nem com ele, estava comentando com o nosso grupo ali. Falei, nós temos que pagar lá o hotel, a pensão, que o pessoal já disse que nós estamos atrasados ali. Ele ouviu. Falei nada com ele. Aí chegou um dia que nós estamos lá na pensão, passa ele de carro. Saiu do treino. Oi, estamos esperando. Ele foi direto ali no financeiro, ali no balcão. Sim. Quanto eles estão devendo? Qual é a conta aqui deles? Assim. Fez um cheque ali. Tá, mas o Magrão, ele tinha Ele isso. tinha essas coisas. Tinha. Né? Ele era mais emocional, romântico e humano do que o dinheiro, né? Ele sempre foi Outra desse jeito. coisa que eu dei um soco na cabeça do italiano por causa do Magrão. Porque ele ficava até tarde conversando, bebendo aquela coisa toda. De manhã ele acordava, eu dormia muito pouco, levava os filhos para a escola, chegava no treino da Fiorentina e dava uma dormida ali na mesa de massagem, esse negócio todo. E tinha uns jogos de pôquer, tinha uma turma que ele fez de italianos, que iam muito para casa dele. Um era mestre de cozinha, outro era cabeleireiro. Esse cabeleireiro tem uma história ótima. O outro era não sei o quê. E tinha uns jogos na casa do Sócrates, de pôquer, e às vezes na casa de cada um deles. Né? Quando saía, aí eu ia junto para esses jogos fora de pôquer, porque aí fazia comida, quem não estava jogando ficava bebendo, conversando e tal. Mas tinha que passar pelo pedágio. Os carros já conheciam. Passar pelo futebol pedágio. italiano, o cara, torcedor. Aí eu tenho uma matéria que saiu no jornal de lá assim, Sócrates, Baco e Tabaco. Baco e Tabaco, veja você. E a torcida começou a pegar no pé. Teve um jogo da Fiorentina, lá, o cara da minha frente começou a xingar muito o Sócrates, deu um soco na cabeça do cara. Aí com aquele bafafá e tal, papapá. O Magrão ele não foi feito para jogar no futebol italiano naquela época. Pô, Na verdade, futebol italiano é. eu vou dizer uma coisa a rígido, você, cara. que você que jogou com ele, parceria, Sócrates, Casagrande e tal. Eu acho que ele não foi feito para jogar em lugar nenhum, que não fosse o lugar que ele dizia para mim. Uma vez eu perguntei, vem cá, Magrão, isso assim, do lado de fora da casa, só nós dois, noite bonita. Tinha perguntado, você foi mais feliz onde? Jogando bola? Corinthians, Seleção. Botafogo, não foi lugar nenhum. Quando eu jogava nas fazendas, tinha um campeonato das fazendas, das usinas, que eles chamam lá, usinas, tem muita usina. As usinas pegavam, assim, ele era bom na faculdade, né, que sabia que ele era bom de bola. Então as usinas pegavam, levavam ele de caminhão. E eu na boleia do caminhão, aquela coisa toda. Depois do jogo tinha churrascada, chopp, não sei o quê. E eu não era o melhor, não. Tinha um Marquinhos, sei lá quem, que era muito melhor, o outro, sei lá o quê e tal. Isso que era futebol, era farra. Completava o futebol com o chopp, com a churrascada. Eu acho. Sabe, eu observando ele, eu acho que o maior ano dele, o ano que ele foi mais feliz e ao mesmo tempo frustrado, foi 82. Porque a seleção brasileira era maravilhosa, ele se frustrou com aquilo ali. E depois, quando ele voltou, foi a explosão da democracia corintiana. Ele estava feliz naquele momento. Ele se divertia naquele momento. Porque agregou uma coisa diferente. Sim, sim. Porque não foi o futebol só.
Porque se não tivesse democracia corintiana, Ah, ia ser uma chatice. ele não ia gostar, não. Sim. Ele ia continuar jogando bem ou mal um jogo, grande jogada, maravilhoso, fora até. Mas Sim. não era onde ele estava naquele momento que era legal com a democracia. Você viu a Copa de 70 que você falou. Então, 74, 78, 82, 76, vi até hoje, certo? Como você vê a seleção brasileira hoje? Você que viu a de 70, por exemplo, e você vê a nossa situação hoje, por enquanto, sexto lugar nas eliminatórias, atrás da Venezuela, perdeu mais do que ganhou o ano passado, 2 treinadores interinos, agora tem o Dorival Júnior, porém, ganhou da Inglaterra e empatou com a Espanha fora. Como você vê essa geração? Eu não quero que você compare, que é uma covardia enorme eu pedi para você comparar. Nem de 70, nem de 82. Não é para comparar. Mas gerações, você tem uma expectativa que ainda surja uma geração tão talentosa ou próxima que nós já vimos anteriormente? Você tinha falado da relação também com o jogador, Sim, né? jogador. Eu vou voltar aqui e dar um exemplo perfeito. Em 70, além da gente estar cobrindo lá, fizeram um campeonato de jornalista. Então tinha o time do México, tinha o time da Inglaterra, tinha um time não sei de onde e o time do Brasil. E eu jogava no time, eu era jovem, eu não jogava bem, mas eu era jovem e estava ali no time. E alguns jogadores ficavam para ver o jogo. Entendeu? E iam depois embora. Eles iam de tipo Kombi, van. Alguns não, vamos ver aqui, só para sacanear a gente. O Fontana emprestou a chuteira dele para mim para lacear. Agora veja você. Numa Copa do Mundo. A chuteira antiga era chuteira assim. antiga, Você então, tinha que dar pra alguém amaciar. Porque ele não pode fazer bolha no pé dele. Exatamente. Faz no seu. Faz no meu. Mas era a proximidade. Né? É. Quando o Brasil foi campeão do mundo, teve festa no hotel. Era um hotel, tinha várias boates, assim. Estava o César Camargo Mariano, Simonal. Não era um show organizado para ele, porque todo mundo estava tocando no México naquele dia, naquela época, foi para esse hotel e virou um baita no show. E o Félix, goleiro falecido, Félix, e muita gente querendo entrar e tal, e o Félix ficava meio na porta. O cara que ele via da empresa, puxava e jogava lá dentro. E o Félix fez o negócio. Agora, coitado, já se foi, já faz muito tempo. Todo mundo alugou carro. Alugava carro. E carro tem nota de quilometragem, né, para você pagar. E o Félix manjava desse negócio de carro. Então ele deitava debaixo do carro ali, do jornalista, e aumentava. E mexia ali para não dar muita quilometragem. Ah, para diminuir. Diminuir a quilometragem. Então você vê, olha que relação. Sim, você entendeu? O cara fazia isso, o do show. Hoje os caras não podem nem ver o treino. Nem nada ver o treino. Nem treino pode, né? Nada, não pode fazer nada. Agora, voltando à seleção. A distância, eu acho que mais prejudicou a gente, e é meio recuperável, por mais que surjam jovens, talentosos. Tipo o Hendrick. Mas que já está indo embora, o Vini Júnior já está lá, o Rodrigo já está lá. E a distância da seleção com o povo brasileiro. A falta de identidade. Né? Então esse distanciamento da gente. A gente, jogo da seleção, era corriqueiro. Você ia com a bandeira do Brasil, mas do jeito, com a camisa do Brasil. Mas por causa da seleção brasileira. Você está ali, do teu lado, vamos lá, o Brasil joga hoje. Sabe, o Brasil jogando lá fora, não sei o quê. Então, foi esse distanciamento, eu acho que ele não vai. Eu acho que não vai. Eu acho difícil voltar ao que era. Mas eu acho que tem possibilidade de dar uma recuperada mínima. Com a moçada. Com essa moçada nova. Esse Estevão do Palmeiras, quem sabe. Eu acho que, apesar deles estarem para fora, há uma geração. O brasileiro é fogo para jogar futebol, não é mais o melhor do mundo, como a gente sempre. Mas é um dos melhores, mas sabe jogar e joga muito bem. E essa garotada joga muito bem. Né? Eu acho que essa garotada pode salvar, apesar dos nossos cartolas, imbecis, cretinos, incompetentes, apesar dos técnicos, mais ou menos, que nós temos. Né? O Ancelotti não deve estar arrependido de ter continuado no Real Madrid, né? Tem grande possibilidade de ser campeão. Vai ser campeão espanhol e pode ser campeão mais uma vez da Champions League. Eu acho que eles podem salvar. Deixa eu te perguntar uma coisa. De todos, você viu muitos jogadores
Você viu uma geração de grandes jogadores, não só brasileiros, de todos os lados, né? Você poderia me dar 5 melhores jogadores brasileiros que você viu jogar? Não precisa ser em ordem. Pá. E o Pelé tá dentro da escolha, não vem com O aquela. Pelé é um dos cinco? Não pode chegar, o Pelé não vale. Não, o Pelé vale porque eu quero colocar dificuldade pros outros O quatro. Pepe é que fala isso, né? O Pepe Pelé não vale. Não, o Pepe fala assim, o maior artilheiro da história do Santos sou eu. O cara, mas e o Pelé? Não, o Pelé não conta, esse aí... eu sou, né? Eu acabei de escrever um livro agora que não foi editado ainda, vai ser meu 5º livro, sobre 1960. O título é 1960, 25 anos para gritar é campeão. Porque o América passou 25 anos sem ser campeão. Depois ficou 35 para ser campeão em 60. Em 74. Olha, e eu vi, no livro eu conto os jogadores brasileiros que estavam jogando lá fora, conto até um fato curioso, que era o seguinte. A torcida do América comemorou muito os títulos do Real Madrid naquele ano de 1960. Sabe por quê? Porque o ponta-direita do América foi vendido para o Real Madrid, o Canário. Então, como o Canário fez parte, Canário, Del Sol, de Stefano, Puskás... Canário jogou no Santos? Não. Ele jogou do América, ele foi para o Real Madrid, nunca mais saiu, foi até que o outro... Tá vivo até hoje, tem 90 anos. E ali se fala do Puskás e do Di Stefano. Eu tenho 77 anos. Então, quando a gente era menino e curtia futebol, e ouvia falar em futebol, esses nomes pra gente, Puskás, Di Stefano, a gente não via muito. A gente ouvia falar. A gente via filme de gols. Sim. Não passava o jogo inteiro. Mas era muito forte. Você ia na escola. Pode ter uma ideia. O time do São Bento, quando eu estudava no Colégio São Bento, lá no Morro de São Bento, no Rio de Janeiro, era São Bento Futebol Clube. Claro, os alunos do São Bento. Qual era o uniforme? Branco. Mas não era uma homenagem ao Santos. Em homenagem ao Real Madrid. Olha só que loucura. Branco de manga comprida, no calor do Rio de Janeiro. Então esses nomes ficaram muito marcados na juventude. Eu nunca vi o Puskás jogar. O Puskás foi o grande jogador da Copa de 54, né? Acho que a Hungria perdeu o jogo final porque o Puskás estava machucado. Di Stefano, nossa, né? Até hoje se fala, quem foi melhor, Di Stefano, Puskás, ou Maradona ou Messi? Porque ele era o grande nome do futebol argentino. Então esses nomes assim, é difícil você colocar numa lista. Né? Por exemplo, no livro, agora eu conto, em 1960, quem estourava brasileiro na Europa era o Evaristo. Sim. No Barcelona. Depois do Real Madrid. O Real Madrid já foi. Ele jogou anos e foi artilheiro do Campeonato Espanhol. Sim. Mas também nunca vi. Mas o Evaristo, para mim, era aquela coisa, Evaristo. Dos que eu vi, então, mais legal, porque eu morava do lado do Maracanã, da Tijuca. Então eu ia muito a jogo, antes de virar jornalista, com 16 anos eu já estava no Jornal do Brasil. Mas antes disso, pelo fato de morar do lado... Você ia ver os jogos do Maracanã? Com a turma, vamos embora, qualquer jogo. Né? Dos que eu vi, eu acho que o Garrincha tem que estar. Eu acho que o Garrincha é muito esquecido por todos nós. Sim. Sabe? A gente fala de todo mundo. Menos do Garrincha. Menos do Garrincha. Porque o Garrincha foi o Garrincha. Quem sabe da história do Garrincha... o Garrincha morreu cedo, vai lembrar que ele bebia, aquele desfile da Mangueira, ele já meio caído, foi internado. Casamento com a Elza Soares. Casamento com a Elza, que se não fosse a Elza também, ele teria até morrido antes, possivelmente. Né? Ele, aquela coisa ele gostava de jogar lá em Pau Grande com os amigos. Então o Garrincha é sempre jogado no lixo, eu acho. Jogado no lixo. O Garrincha foi campeão em 58. Ele foi o grande nome do Brasil em 62. O pessoal fala do Romário em 94, mas é incapaz de falar do Garrincha em 62. Né? Exatamente. Então acho que o Garrincha e Pelé são obrigatórios. Aí o resto é... Aí tem um monte parecido. Tem um monte. Deixa eu te perguntar uma coisa, então, que nós estamos chegando no fim. O que é o América para você? Como você vê o América? O América... Porque o América... Foi, depois foi caindo. Depois foi fundo, né? Nós estamos ouvindo falar do América por causa do Romário, hoje em dia. Né? O que é o América para você? Que você viu o América ser campeão. Né? Casão, todos nós, a gente gosta de futebol porque teve infância.
teve infância. A infância nos proporcionou esse gosto pelo futebol. O futebol acompanha a nossa infância, a infância é acompanhada pelo futebol. Todas as minhas referências, assim, de garoto, de menino, na Tijuca, tem a ver com futebol. E o futebol, para mim, era o América. Era o clube do bairro. Sim. É o clube do bairro. Então, o clube do bairro, você menino, ter um clube que disputava o campeonato carioca de futebol, que era o campeonato mais No seu badalado, bairro. no meu bairro, jogo no Maracanã, aquilo era demais para mim, pô. Sabe? Então, eu fui criado ali. Meu pai era América, meu pai me levava para lá. Então eu nunca. O América que passa por fases horrorosas, tristes, segunda divisão, praticamente acabou. O América praticamente acabou. Mas não para nós que vivemos aquilo ali, os tijucanos, sabe? Não tem nem sede social, mas lá botaram abaixo. O América tem um estádio que é na Baixada Fluminense, tem mais nada a ver com a Tijuca. Mas quem tem uma idade como a minha, um pouco menos, não sei o quê, que viveu ali o América na Tijuca, o América é um dado muito forte na vida de cada um de nós. Então, sempre que eu escrevo, eu tento enfiar o América de algum jeito. Mas eu tento, coloco porque faz parte da minha vida. Sim. É muito forte. Eu não consigo enxergar o futebol sem o América. O cara, não, o América sim. Eu digo, você não sabe. Eu arranjei um jeito de colocar o Canário na história hoje, tá vendo? Sim. eu fui, driblei aqui e coloquei o Canário. E o meu grande ídolo do América é o Edu. Eduzinho, irmão do Zico. Irmão do Zico. Que foi o grande, um minhonzinho. Eu vi grandes times do América Né? nos anos 70. Eu acompanhava o Campeonato Carioca e vi muitos bons times do América. E o América tem um meu grande ídolo também, o Pompeia, que era um goleiro imenso, um menzarrão de 1,90 m e tantos. E o América treinava ali, né? Então eu ia ver o treino. Isso para um garoto é muito fascinante. Pô, você foi garoto corintiano, pô. Sim, eu ia no Parque São Jorge ver o treino. Né? Então, Então, é mais ou menos isso. O Corinthians era o time do bairro. time do bairro. Só que era o Corinthians ali, né? É. Então eu ia assistir treino. Eu É ia como o cara muitas da vezes. Moca. Quer dizer, Sim, o Juventus. o cara mais. Tem os velhos ainda que são Juventus mesmo, de ir na Moca, ver jogo. Sim, Os sim, Juventus sim. não ajudam muito, né? Sim, sim. Quando você pensa que vai, teve até perto agora de voltar. Sim, quase. Quase, nós tá sempre no quase. Trajano, eu tenho um quadro aqui que é Virando o Jogo. Tá. Então eu viro o jogo para você. Você não vai ter dificuldade nenhuma, porque você é um grande jornalista. Você tem o direito de fazer algumas perguntas para mim, da sua curiosidade. Você fica à vontade. Você acha que você ficou mais solto, mais liberto, mais alegre, mais satisfeito, mais você mesmo, quando largou a Globo? Cara, eu passei 25 anos na TV Globo. Por 22, 23, era aquela equipe que me contratou. Marco Mora, né? Aquele pessoal. E eu me sentia muito à vontade, muito livre para me posicionar em qualquer coisa, para participar. Os meus tipos de comentários, né? Que foram. O meu estilo é que chamou a atenção deles. Eu me senti muito à vontade. Mas quando mudou a direção, realmente eu comecei a me sentir mais preso, mais sem muita companhia, sabe? Foi uma mudança assim. Já estava empurrando com a barriga. Eu acho que eles estavam me empurrando com a barriga e eu estava empurrando eles com a barriga. Eu acho que essa minha saída foi bem para eles e foi ótimo para mim também. Porque eu saindo, ficou livre para se formar um tipo de equipe que era todos do jeito que eles queriam. Eu não era do jeito que eles queriam, né? Dessa nova direção. E não é uma crítica, não. Isso aí acontece, sabe muito bem. Muda uma direção, os caras têm outro tipo de preferência. Agora, quando eu saí, sim, eu fico mais à vontade para conversar sobre qualquer coisa, sabe? Eu fico mais seguro, porque quando eu falo hoje em dia, eu represento só eu. Eu não estou representando, não tem uma empresa nas minhas costas que eu tenho que falar, pô, será que eu posso falar isso? Será que vai manchar o nome da empresa ou não? Então eu me sinto mais à vontade, sim, agora, me sinto mais à vontade. Mas, cara, eu passei 25 anos na TV Globo, 23 foram maravilhosos. E o rock? Queria que você falasse da importância do rock na tua vida. Você é inacreditável. Sempre que a gente perguntava no programa que a gente fazia, o Cartão Vermelho com o Juca, e tinha as efemérides, né?
Então sempre a gente deixava as efemérides roqueiras para você, né? É. E você vinha com um caminhão de informação. E tinha também a coisa de vídeos que viu durante a semana ou shows. Sim. Você tinha visto 2 ou 3 shows de rock ou vídeo. É impressionante. Você é um roqueiro de plantão, né? Plantão não, é um roqueiro diário. Sabe, acontece o seguinte, cara, eu gosto de rock pra caramba, gosto de blues, gosto de MPB, eu cresci ouvindo MPB, eu tenho muita paixão por muitos da MPB. Mas o rock, eu acho assim, eu não sei se as pessoas, se todo mundo percebe, eu acho que você percebe que você gosta de música pra caramba, que a vida de cada um tem uma trilha sonora. É só você prestar atenção na sua cabeça que tudo que você está fazendo está tocando uma música. E eu acho que na minha cabeça, tudo que me acompanha é muito rock and roll, né? O meu estilo de ser, sabe, eu sou muito direto, sabe, eu sou muito, cara, eu vou pra cima daquilo que eu quero fazer, eu luto pelos meus direitos, sabe? E, cara, na cabeça, uma trilha sonora com a minha vida, do jeito que ela foi, né? Tá no Do rock. bem e do mal, é de rock and roll, punk rock pra cima. Não tem ali não tem outra trilha. Alguns momentos tem dos 13 aos 16, muita MPB, Belchior, Elis Regina, Chico, Caetano, Gil, Clube da Esquina que eu adoro, enfim. Mas os momentos que ficaram marcados na minha vida publicamente, a trilha é rock and roll. Já que você fala em luta, não vou dizer nem que é luta. Como é que é o seu dia a dia para você se distanciar das coisas que te perseguiram durante muito tempo? Então, Trajano, eu vou te falar uma coisa. Eu vivo uma vida normal, tranquila. Hoje em dia eu vivo uma vida normal. Eu passei aquela fase que eu tinha que ficar prestando atenção em mim mesmo, para ver o que eu vou pensar, para ver onde eu tô com vontade de ir, ou para ver com quem eu tô com vontade de encontrar. Isso aí passou. Tá. Então a minha cabeça, eu consegui reprogramar o meu cérebro, que foi uma coisa muito difícil, porque ele tinha uma programação já desde a adolescência. Então, se eu ficasse triste, ele me programava para fazer e buscar alguma coisa, que ele já estava acostumado. Então, eu fiquei um ano internado e mais uns 10, né? Quase 10, fazendo coisas com a ajuda de psicólogos para eu reprogramar o meu cérebro. Hoje, meu cérebro funciona da seguinte maneira: sábado, não tem nada para fazer. Pô, vou ver que peça de teatro tá tendo. Qual é o filme que tá no cinema? Isso aí eu vejo de quinta. Daqui a pouco eu vou para casa, vou lá ver qual filme que estreou, porque quinta-feira são filmes novos, né? Então a minha cabeça hoje ela me oferece outra coisa. E isso me deixa muito tranquilo. Ela já Tá. não me oferece cigarro, ela não me oferece drogas, ela não me oferece álcool. Ela me oferece cinema, ela me oferece teatro, ela me oferece jantar, café com amigos, com amigas, bater papo, conversar, fazer isso que eu estou fazendo com você. É o que a minha cabeça me oferece. E eu vivo uma vida tranquila. Não é que eu tô nunca mais tô sossegado, tô seguro totalmente. Não. Tem que estar Eu, esperto. eu aprendi a ter retrovisor. Meus psicólogos sempre falavam isso para mim no tratamento. Walter, você tem que olhar no retrovisor, porque você tem que se ver como você foi. Você não pode esquecer do que aconteceu com você para você tomar cuidado para não acontecer de novo. E eu brinco sempre quando eu falo nisso que eu tenho 2 retrovisores de ônibus, sabe? Que é desse tamanho. Tem um de cada lado. Eu olho aqui desse lado, eu vejo tudo que aconteceu desde quando eu era garoto. E aqui também. Então, eu vivo uma vida tranquila, minha cabeça me oferece coisas legais, mas o meu retrovisor tá sempre, os dois estão sempre aqui bem na minha cara. Legal. A causa indígena. Eu vejo que você tem uma preocupação enorme, tem relação com vários indígenas. A causa indígena teve uma vitória agora, Sim, do muito Krenak lá na Academia Brasileira de Letras, ele falando de levar para a academia não sei quantos idiomas, né, que são cento e tantos falados, que a academia não tratava disso. Mas nós temos aí os Yanomamis ainda sofrendo Sim, muito com claro. ataques, com morte, com fome. Temos e os tal. próprios Krenaks. Os próprios Krenaks. Por que você se envolveu tanto e ainda continua se envolvendo? E é uma causa. Essa sim, você segura a bandeira. Então, cara, porque assim, cara, eu sou brasileiro. Eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu respeito o brasileiro. Eu respeito a história do Brasil. E não dá para você respeitar a história do Brasil sem respeitar a história dos povos originários. Não existe o brasileiro falar que é brasileiro e não ligar para os povos originários. Você não é um brasileiro totalmente.
né? Porque se você é brasileiro de verdade e luta pelo seu país, pela melhora do seu país, você tem que ir lá atrás para começar. Para você começar a ser um cara que luta pelo seu país, você tem que ir lá atrás e entender o que aconteceu lá atrás. Quem eram as pessoas que estavam aqui e o que aconteceu com elas. E eu sou apaixonado pelos povos indígenas, sou apaixonado pela natureza. E eu passei 3 dias nas terras Krenax, lá perto do governador Valadares, e vi de perto a morte do Rio Doce, por causa de Mariana. O Krenak é o povo do rio. E lá o rio está morto. Né? Eu participei, eu organizei um evento que era Sem Demarcação Não Tem Jogo, que era para representar que era necessária a demarcação das terras indígenas no ano passado, ali em Joaquim de Bicas, do lado de Brumadinho, que também é uma aldeia que foi prejudicada pelo crime de Brumadinho. Né? Então eu sei o que está acontecendo. É lógico que o que eu sei é pouco por aquilo que realmente está acontecendo ou que aconteceu com a história deles. Mas é uma luta que eu estou dentro. É uma coisa que não é esforço nenhum e eu não me sinto, como se diz, revolucionando nada. Eu acho que faz parte do brasileiro, cara. Você é brasileiro? Sou. Então você tem que saber a nossa história. E a nossa história não é aquela que está contada no livro, né? Certo? Uhum. A história do Brasil é aquela que você só vai conhecer a história do Brasil quando você sentar com as lideranças indígenas. Que é contada por esses aí. Pelos Krenaques, pelos Yanomamis. Sim, pelo Chacriabá, sabe? Guaranis e todos eles, entendeu? Eu participei de várias reuniões com todas as lideranças indígenas, tá, Jano? Umas 4 reuniões assim. Impressionante. Todas as lideranças indígenas e eu conversando com eles, a Sônia Guajajara, a Célia Chacriabá e tantos outros ali. Eu conversei com todos eles e eu entendi, cara, qual é o meu papel. A gente tem muitos papéis, né, na vida, né? E um papel que eu sei que eu tenho é a luta indígena, é a causa indígena. Trajano, 5 perguntinhas, hein? Eu acho que fiz bem variado, assim. Foi ótimo. Né? Trajano, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Você curtiu? Eu quase não estou saindo de casa. Eu tô me recuperando de uma cirurgia, que até tirei de letra, esse negócio de aorta, não sei o quê, abre o peito, não sei o quê. Todo mundo fica impressionado quando você conta. Mas você mesmo não fica tanto, porque hoje em dia você não sente nada. Então eu fiz questão de vir aqui. Aliás, já estava meio marcado, aí estava adiando. Mas você curtiu? Claro. Trajano, muito obrigado. Você sabe que você para mim é um mestre, né? Você e Marco Mora, o saudoso Marco Mora, são as duas pessoas, as duas melhores pessoas que eu conheci dentro do jornalismo, dentro da televisão. É você e Olha que você é macaco velho já em jornalismo, já... Tô dentro da luta aí bastante, né? Bastante. Você me chamou para trabalhar em 96. 96. Eu fiz até um pouco da Olimpíada de 96, aqui, né? Aqui de São Paulo, né? Nós estamos em 2024. Você já é veterano. Obrigado, Trajano. Obrigado aí, pessoal, essa semana eu e Trajano falando sobre tudo, principalmente o América. Ele gosta do América. Ele ama o América. Eu acho que a única pessoa que quer falar do América nesse momento é o José Trajano. Não, é de torcer até morrer, com o hino do Lamartine.